Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e no vídeo de hoje eu vou trazer esse livro aqui, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, do pastor Elias Soares de Moraes, ok? Vou trazer esse material aqui para a gente estar dando uma olhadinha nele, né, no conteúdo desse material aqui. Ele é um livro bacana, um livro de capa dura, comprei lá na Conde Sarzedas, na própria livraria do pastor Elias. Pessoa bem atenciosa, ok? Quando ele tá lá, ele te atende, fala com você, tira dúvida, bate papo, é uma pessoa bem simpática, pessoa bem bacana. E esse livro aqui eu achei bem interessante, porque o que acontece? Eu gosto de materiais que algumas pessoas não gostam, outras gostam. Eu particularmente eu gosto de alguns materiais que trazem alguns assuntos assim interessantes, né? Para ver qual que é a opinião ali do teólogo, do pastor, etc. e tal, sobre determinados assuntos. E esse livro aqui, ele vai abordar assuntos bem interessantes, tá? Olha que interessante. Abrindo aqui, ele tem uma folha amarelada, tá? Bem bacana. Aí tem aqui, né, a ficha catalográfica, tá na terceira edição revisada. E aqui vem o índice, e o índice não é pouco, tá? Olha que interessante aqui, ó. Amaldiçoa a Deus e morre ou abençoa a Deus e morre? Aquela questão de Jó, né? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6, segundo o entendimento do pastor Elias Soares? O canto do galo, né? Quando Pedro negou, né, Jesus, aquele canto do galo, o que que era, né? Quantas vezes o galo cantou? Uma ou duas, né? Quantas tribos haviam em Israel? 12 ou 13? Existia uma raça pré-adâmica? Deus sabia que Adão iria pecar? Se Deus sabia que Adão iria pecar, por que ele não impediu? O apóstolo Paulo era casado? Samuel era levita ou efraimita? Nabucodonosor, homem ou lobo? Né? Depois vem Jacó teria se equivocado ao interpretar o sonho de José? Jó era neto de Jacó? O sábado é um mandamento vigente para o cristão? São os assuntos que ele vem trazendo aqui nesse material. O índice é bem exaustivo desse livro aqui, ok? Ó, pergunta 15, né? A confusão das línguas, como souberam os discípulos as palavras ditas por Jesus na oração do Getsemane? Jesus é um Deus menor, né? Aquela questão lá dos testemunhos de Jeová, né? Ele vai trazer aqui as explicações. Jesus é o arcanjo Miguel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Em que sentido Davi foi um homem segundo o coração de Deus? A longevidade dos antediluvianos, né? Quantidade de anos, né, que eles tinham. Como podemos explicar a longevidade dos antediluvianos, né? Como explicar isso, né? José praticava hidromancia. Deus aceita sacrifícios humanos, né? Ele vai falar aqui. Jesus é o segundo Adão. Jesus foi ao inferno tomar a chave do diabo. Noé levou 120 anos para construir uma arca. Saul foi um rei escolhido segundo a vontade do homem. Está escrito que Deus não trabalhou no sétimo dia? Será que está escrito isso? Deus mandou, porque aqui entra aquela questão lá em Gênesis, né? No sexto dia ou no sétimo dia. Algumas versões falam sexto dia, outras versões falam sétimo dia, enfim. Deus mandou Moisés tocar na rocha de Meribá. A roupa e os sapatos dos hebreus no deserto cresciam à medida que eles iam crescendo. É verdade que Jacó se casou com Raquel somente depois de ter trabalhado 14 anos para Labão? Quantas pessoas entraram na arca de Noé? Seus dias serão 120 anos, né? Como explicar a existência da luz antes da criação dos luminares? Aquela parte de Gênesis onde fala, né, e haja luz, né? O que será que foi criado ali e tal? Ele vai comentar sobre isso, vai falar sobre isso. Quem foi Juínas, homem ou mulher, né? Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Amã era um amalequita? Por que Mardoqueu não se curvou diante de Amã?
Na cabeça de quem a coroa foi colocada? Na cabeça de Mardoqueu ou na cabeça do cavalo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Somente quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? Pergunta que muito se é questionada e falada, né? Até mesmo, principalmente no meio pentecostal, né? Somente os que são batizados com o Espírito Santo são salvos? Tem mais, ó. Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Qual é o significado do batismo com fogo em Mateus 3,11? O batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje? Qual é o verdadeiro nome do apóstolo dos gentios? Paulo e seus direitos como cidadão romano? Onde estava Daniel e os três jovens quando foram lançados? Onde estava Daniel quando os três jovens foram lançados na fornalha? Também é uma discussão muito grande, né? Quantas pessoas morreram por causa da praga em Baal Peor? Porque sou pecador, né? Porque não sou justo ou salvo? Quem foi Melquisedeque? Nós, os salvos, nos reconheceremos lá no céu? Por que os discípulos teriam dificuldades para reconhecer Jesus? Quem eram os santos que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus? A origem dos dogmas e inovações da Igreja Romana. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? A suposta maldição de Cã e bibliografia, 293 páginas. Então é bastante páginas aqui, né? O que é interessante é que ele sempre vai tratando, vai dando bastante referências bíblicas e também ele traz palavras em hebraico sobre determinadas passagens, tá vendo? Ó? Vou subir um pouquinho aqui, vou dar um zoom para que os irmãos possam ver, tá vendo? Então ele vem trazendo essas questões aqui, achei bem interessante, que vai estar falando sobre o livro de Jó. Olha, palavras acho que é em hebraico, né? Eu não sou especialista em hebraico nem em grego, acredito que seja em hebraico, né? Gênesis 6:4. Então ele vai trazer aqui, olha que interessante, Nefilins, né? Então ele vai tratar sobre esse assunto. Então é um livro assim muito bom para você ter, porque às vezes sempre aparece uma pergunta que mais ou menos vai estar permeando essas questões aqui. Por mais que às vezes a gente não concorde com determinadas questões ou entendimento teológico, mas é sempre bom ter materiais para a gente poder pesquisar, né? E estar aí tendo alguma noção sobre o que alguns teólogos ou pastores pensam sobre o assunto. Eu achei bem interessante. Eu recorro a esse material às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão assim, que permeia essa discussão. Eu achei assim muito bacana o material, ok? Perguntas difíceis de responder, volume 3. Então é isso aí, pessoal. Mais uma indicação do canal e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do canal, ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos. De repente, pode estar ajudando a caminhada de algum irmão em Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.